Uau! Seja bem-vindo ao 13º capítulo do livro As Grandes Verdades da Bíblia. Hoje o tema é Palavras de Sabedoria. Você realmente deve estar acompanhando a esta série. E se você entendeu o sentido e o significado de cada ensinamento deste livro, você pode ter a sua vida transformada. As Grandes Verdades da Bíblia do autor Joseph Murphy revelam informações jamais imaginadas. E se você realmente acreditar que pode fazer diferença na vida de outras pessoas, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações do próximo capítulo. Estou muito feliz e agradecido por você estar nos acompanhando nesta jornada. É para você que eu canto essa canção. É para você que fizemos esta revelação. Muito obrigada, continue nos acompanhando e vamos para o 13º capítulo. É com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez para receber você e compartilhar os ensinamentos do autor Joseph Murphy deste livro fabuloso. E se você chegou aqui a primeira vez, lembre-se de assistir a nossa playlist e acompanhar os livros desde o início. Eu sou Lenice Reiner, muito feliz e grata por você estar aqui participando desta jornada e, como eu digo, uma viagem fabulosa. Muitos aprendizados e muito conhecimento está sendo divulgado através desta versão de audiolivro. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveite agora mesmo para estar se inscrevendo, ative o sininho para receber as notificações do próximo capítulo. Sou muito feliz e grato por ter você conosco nessa jornada. E assim dando início a este capítulo. Certa mulher vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo investido tudo o que ganhara durante toda a sua vida. Contudo, nada aproveitara, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então, a mulher, atormentada e tremendo, cônscia que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vai-te em paz e fique livre do seu mal. Falaria ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus se incutiu de dizer as palavras. Disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus do alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, apenas está dormindo. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a na mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Porém Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e que dessem de comer àquela menina. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 43. Todas essas histórias da Bíblia se desenrolam na mente do indivíduo. Um dos significados interiores da palavra de Jesus é razão iluminada. Quando se está sintonizado com o infinito e a mente está curada das imitações e falsas crenças, então você é essa presença representada como Jesus, o poder que pode ressuscitar as esperanças mortas do homem. Você é a mulher com hemorragia, pela simples razão de que um útero perdendo sangue não é um útero criativo ou produtivo. Em outras palavras, ela era incapaz de conceber por 12 anos e não podia expressar o anseio do seu coração por causa dessa hemorragia. Está dito que a fé a curou. Quando o útero se fecha, diante de se esvaziar de sangue, pode gerar a ideia ou a prole. Quando se limpa a mente do medo, hostilidade, ressentimento, autocondenação, povoando-se com o amor divino e o espírito do perdão para todos, pode-se presumir que se está unido ao ideal ou o desejo, permanecendo-se fiel a essa suposição. Você então conseguirá ressuscitar a sua filha, que nada mais quer dizer do que além do seu desejo ou o seu sonho. Sinta que neste momento você já é o que deseja ser.
e a suposição tornará forma no subconsciente e assim se concretizará. Isso quer dizer que se você tiver o seu desejo definido, claro, e um objetivo expresso na sua mente, assim se manifestará e se tornar realidade. A criança ou a menina a que se refere a Bíblia representa o desejo acalentado do seu coração, considerando que estava morto até que o desperte, alimentando-o e sustentando-a com fé e confiança, tornando-o visível na tela do espaço. A suposição, quando mantida, invariavelmente supercita o que se afirma ser verdadeiro. Quando você reza, fecha a porta dos sentidos, rejeitando as evidências dos 5 sentidos, passando a viver na certeza de que é o que os 5 sentidos negam. Os sentidos desafiam e zombam de você. E por isso que o versículo 40 diz, e riam-se dele. Isso significa que os pensamentos em sua própria mente que o desafiam estão baseados nas crenças da mente da massa, tentando dissuadi-lo de acreditar no único poder. Rejeite a evidência dos sentidos que escarnecem de sua suposição. Tome o pai e a mãe da criança em sua mente, o que significa o eu sou. Isto é o pai e mãe de toda a criação, a sua percepção ou consciência. Na medida em que afirmar e sentir que é agora o que deseja ser, a condição visada e presumida como verdadeira torna-se manifesta em seu mundo, confirmando a sua convicção. Olhando no espelho. Não podemos destruir nossa imagem ou mudar a avaliação de nós mesmos olhando para o espelho. Devemos estar conscientes da lei da mente, a qual declara que nos tornamos aquilo que pensamos. É a natureza do amor e, assim, a natureza do ódio, que nos muda na imagem e semelhança do que pensamos e sentimos. Ao estudarmos as guerras e revoluções descritas pela história, vamos descobrir que, em muitos casos, depois de matarem os tiranos e déspotas do mundo, que representavam a arrogância e a ganância, os homens tornaram-se justamente o que pensavam ter destruído. Isto é óbvio em alguns países do mundo atualmente. O ódio trai o homem e o condena de ser aquilo que antes condenava. Muitas vezes o conquistador torna-se igual ao inimigo conquistado. Uma nação é a soma de indivíduos. Estudando-se as pessoas de qualquer nação, vai-se descobrir que o comportamento delas é igual ao dos pais. É o caso, por exemplo, de um país cujo povo é escravizado, que ataca outros e com o objetivo de escravizar-lhe a população. Quando examinamos uma guerra em que um país quer dominar o outro, vamos descobrir que a guerra foi desencadeada por aqueles que, dentro do Estado, tinham o controle e dominavam os destinos dos demais. É absurdo cogitar algo que não agrada absolutamente, porque é o que nos tornamos ao condená-lo. O conceito ou a avaliação de si mesmo é a causa de todas as condições e circunstâncias na vida. Todas as mudanças devem vir de dentro de cada um. Não haverá mudanças de fora para dentro, até que se mude por dentro primeiro. Não adianta culpar os outros, é inútil culpar a sociedade por os problemas e dificuldades que você tenha. É um desperdício de tempo e esforço culpar os outros ou outras nações. Há pessoas, por exemplo, que culpam o tempo pela maneira como se sentem. É até um absurdo total. Esquecem o velho aforismo. É sempre bom tempo quando os amigos se encontram. Você está eternamente moldando o seu mundo em harmonia com suas atitudes e convicções interiores. Lembre-se que também o comportamento dos outros em relação a você reflete o que você pensa sobre si mesmo. Comece a crer que é um filho de Deus e herdeiro de todas as riquezas de Deus. Caminhe sobre a terra sabendo que a luz de Deus brilha em você, através de você, ao seu redor, sabendo que homens e mulheres irão reconhecer o seu novo estado de consciência. Você não precisa fazer nada. As pessoas que irão perceber a mudança em você e quererão saber o que você fez. Nada está perdido. Quando eu estava com eles no mundo, guardava-os no teu nome que me desses e protegi-os de nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João, capítulo 17, versículo 12. É impossível qualquer coisa se perder pela simples razão de que nada pode ser perdido no infinito. Nada pode sequer se extinguir. A energia não pode ser destruída. Pode assumir muitas formas, mas não pode ser perdida. A pequena flor que desabrocha no deserto desabrocha para sempre. É invisível para o foco tridimensional, mas desabrocha para sempre da dimensão mais ampla do seu ser. Ou seja, pode ser vista quadrimensionalmente. Um homem psíquico ou médium, por exemplo, pode ver a casa que existia antes de você ocupar a sua nova casa. Você pode dizer que a casa antiga foi demolida e que construiu a nova, mas os padrões da casa antiga ainda subsidem na dimensão seguinte da mente e podem ser vistos por um clarividente ou um psíquico. Você pode dizer que perdeu a saúde, mas a integridade, a beleza, a perfeição não podem jamais deixar de ser. A presença curativa infinita nunca nasceu e jamais morrerá.
por uma descida na consciência, talvez em decorrência do medo ou a emoção não positiva, você passou a operar num nível inferior e fez com que a saúde e a vitalidade desaparecessem. Mas tudo o que você tem a fazer é concentrar os olhos no eterno e identificar-se mental e espiritualmente com a presença curativa infinita, convocando-a para restaurar e vivificar todo o seu ser. Pode estar certo que a reação será de acordo com a sua convicção. Aqui podemos complementar. Quando você foi concebido pelo seu pai e sua mãe, você não tinha cérebro, você não tinha órgãos, você não tinha ossos, você não tinha sangue, você não tinha matéria, você não tinha tecidos, você não tinha átomos e células no seu corpo. Tudo foi construído durante os 9 meses da sua gestação. A presença curativa, o poder infinito da sua inteligência foi que criou você e conhece a fórmula, e assim pode regenerar a qualquer instante, desde que você ordene. Porém, somente será regenerado cada célula do seu corpo e a tomada de consciência de ser se você acreditar no que você está pensando. Você é aquilo que você acredita ser. Santifique-se. É a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Livro de João, capítulo 17, versículo 19. Deixe de tentar mudar as outras pessoas através do esforço ou coação mental. O que tem a fazer é mudar a si mesmo. Mude o seu conceito dos outros, pois o seu conceito é o que vê. A fim de mudar o conceito dos outros, o melhor a fazê-lo é mudar o conceito sobre si próprio. Deve compreender que foi o conceito de si mesmo que o levou a ver os outros de maneira específica. Veja os outros através do conteúdo da sua própria mentalidade. Isso quer dizer que se você tem algum defeito em si, você vai ver em outra pessoa. Você somente reconhecerá no outro aquilo que você tem. Assim como você somente poderá amar uma pessoa se você tiver amor por você mesmo, você também somente verá o defeito no outro, aquele que você tem, pois você o reconhece. O mundo que você vê é o mundo que você é. Se possui um conceito sobre si mesmo, um conceito nobre, digno, à imagem e semelhança de Deus, não seria capaz de ver o que está horrendo e repulso nos outros. Quando olha através dos olhos do amor para o seu filho no berço, o que está vendo? A resposta é simples: santifique-se, pois assim estará santificando aos outros. Você não conseguirá mudar a outra pessoa. Você mudará aquilo que você é por dentro, e é a sua mudança que irá gerar mudança nas outras pessoas, pois elas verão a mudança em você. É por isso que decidi compartilhar com você esse magnífico livro, pois todos os aprendizados aqui é um pecado guardar para mim. Muitas pessoas poderão ter a sua vida transformada, assim como eu tive a minha. A consciência de ser de cada pessoa é o que santifica o ser. Então aproveite este aprendizado. Todas as coisas são puras para os puros. Assim diz o livro de Tito, capítulo 1, versículo 15. Nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim o considera, para que esse é impuro. Romanos, capítulo 14, versículo 14. Não há nada que por si só seja impuro, mas você, pelo contrário, ou a avaliação de si mesmo, vê os outros como puros ou impuros. É a coisa mais natural do mundo para uma pereira produzir peras, uma macieira que produz maçãs, e para você moldar as circunstâncias da sua vida em harmonia com a sua natureza interior, se você descobrir este segredo. Eu sou a videira e vós sois os ramos. João capítulo 15, versículo 5. Um ramo está preso na videira. A fim de mudar o fruto, você deve mudar a videira. Eu sou é Deus. Ser, vida, percepção. 4 bilhões de pessoas neste planeta estão presas no eu sou ou no princípio da vida. Todos os homens e mulheres são extensões do eu sou ou princípio da vida. Portanto, estão presas a você e vice-versa. Como frutos, outros demonstram o estado de consciência em que você se encontra. O seu eu sou, sua consciência, é o caminho pelo qual você pode mudar o mundo. Você se torna tudo o que acrescenta ao eu sou. Assim, se você disser que você não serve para nada, que você é um fracasso e que você não tem sorte, assim você o será. Se você disser que você é inteligente, o eu sou se manifestará inteligente em você. Na medida em que afirmar com sentimento, eu sou iluminado, eu sou inspirado, eu sou harmonioso, eu sou pacífico, eu sou feliz, eu sou forte, isso ressuscitará essas qualidades que estavam adormecidas dentro de você, pois elas já nasceram com você, fazendo com que maravilhas ocorram em sua vida. Quando homens e mulheres ajudam-no na realização de seus sonhos, estão desempenhando a sua parte e são mensageiros e confirmam suas crenças e convicções. Você escreveu a peça
e outro homem e mulher executam os papéis de acordo com o seu conceito de si mesma. É totalmente desnecessário fazer pregação e tentar santificar o mundo. Você não mudará o mundo desta maneira. Só mudará o mundo quando se tornar realmente a representação do que deseja que o mundo seja. Lembre-se de uma verdade simples. A menos que seja aquilo que deseja que o mundo se torne, nunca haverá o seu objetivo consumado neste mundo. E em seu nome será maravilhoso. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Recentemente, uma mulher mostrou-me uma lista de todas as coisas que desejava na vida: casa, carro, amigos, dinheiro, casamento, posição, etc. Sugeri que usasse uma técnica de prece antiquada que abrangesse todas essas coisas. Assim, ela começou a afirmar várias vezes por dia até se tornar um acalanto. É maravilhoso. Ela ficava repetindo as mesmas coisas várias vezes ao dia, assim persistindo por 5 ou 6 dias. Entrou num ânimo alegre e extasiado, sentia-se maravilhosa. Você percebeu que ela falou apenas a palavra maravilhoso? Mas o que é maravilhoso? Para ela, a expressão significava que Deus estava realizando maravilhas em sua vida, sabendo que perderia a sensação de alegria e felicidade se ficasse ansiando por resultados. A consequência do seu novo ânimo foi das mais interessantes. O patrão pediu-lhe em casamento, deu-lhe uma aliança de diamante e comprou-lhe um Cadillac. Marcou a lua de mel com uma viagem ao redor do mundo. Tudo na vida dela mudou milagrosamente e todos os seus sonhos se realizaram. É maravilhoso, incluiu todas as coisas. Você pode fazer a sua própria prece através do seu desejo. A criação está concluída. As obras estão concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Muitas pessoas já declararam ao autor que viram ocorrências em sonhos antes que acontecessem na tela do espaço. Por isso alegam que as coisas estão pré-determinadas. Na dimensão seguinte da mente, o pensamento e o evento são uma única coisa, e é possível ver um evento antes que ele ocorra. Mas você não está falando de experimentá-lo. Pode se fixar nas verdades eternas e salutares do subconsciente com padrões de vida, fazendo com que um novo começo se torne um novo fim. Você molda o seu futuro em harmonia com a transformação mental. Quando muda o conceito de si mesmo, muda o seu relacionamento com tudo e com o mundo. Se pegar as palavras desta página e lhes der uma nova disposição para escrever uma interpretação diferente, você verá que não criou as palavras, simplesmente arrumou-as do seu jeito ou de outro jeito e obteve um resultado diferente. A convicção dominante a respeito de si mesmo na vida, Deus e o universo determina todos os eventos que lhe ocorram, mas as coisas com que se depara e experimenta no plano tridimensional subsidem em outra dimensão da mente. A obra de Deus está concluída. Deus ou o Espírito Infinito não podem crescer, se expandir ou mudar, pois é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se queremos de fato crescer espiritualmente, o que devemos fazer é afirmar que a verdade no infinito é a nossa verdade, pois Deus habita dentro de nós. Na medida em que afirmamos e sentimos as verdades de Deus no coração, todos os nossos caminhos serão caminhos de satisfação, todas as trilhas serão trilhas de paz. Os gigantes estão dentro de nós. Como dizia, desperta o gigante que está dentro de você. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, e que entre todas as mais lhe agradavam. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, naquele tempo havia os gigantes na terra, e também depois, quando os seus filhos e os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões e de renome, na antiguidade. Gênesis capítulo 6, versículo 4. A chave para a interpretação da Bíblia é transformar o relato histórico das metáforas em processos psíquicos e espirituais, na medida em que desenvolverem o potencial do espírito através do instrumento que é a mente do homem. Os homens significam nos centros da mente, começando-se a multiplicar sobre a terra, ou seja, começando a manifestar-se. Os filhos são as conexões emocionais, nasceram deles, ao invés de filhos positivos ou ideias verdadeiras. Os filhos, conhecimento dos sentidos e falsas crenças, vendo as filhas dos homens, medos, dúvidas, superstições e falso conhecimento, que eram formosas, tornaram-nas para a mulher entre os que escolheram. Casaram-se e juntaram-se na base de condicionamento emocional não positivo. Em decorrência dessa união errada de convicções, filhos e emoções, filhas, havia um gigante sobre a terra naquele tempo. Problemas, guerras, doenças, aparecendo com a prole ímpia desse casamento ímpio. A essa luz, você deve interpretar o Gênesis de uma maneira que irá lhe revelar como criar o seu próprio mundo. O Espírito é Deus. Seu estado de mente é a soma total de crenças e aceitações, conscientes e inconscientes. Pode usar a mente sensata e insensata para a causa do livre-arbítrio, mas pode mudar a mente para conformar-se com as verdades eternas.
que são as mesmas ontem, hoje e sempre. Tudo mudará em sua vida quando deixar que o espírito da bondade, da verdade e da beleza governe em sua mente. Vá além dos sentidos. Quando os sentidos são despertos e você se torna clarividente, perceberá que a terra em que caminha, o ar que respira e a água que bebe, assim como os 5 elementos, são povoados por entidades desconhecidas por muitos, mas bastante conhecidas de psíquicos e almas iluminadas. A Trindade é espírito, mente e corpo. Encare sua mente como um meio entre espírito, Deus, e o corpo, o espírito passando através da mente para se tornar manifestação. Outro meio de explicar a Trindade é pensamento, sentimento e manifestação. Leis fálicas implícitas. Como foram se multiplicando os homens, que na verdade quer dizer mente, na terra eles nasceram filhos. O simbolismo fálico implícito indica a lei universal da ação e reação, como no intercâmbio recíproco da ideia e emoção, macho e fêmea, Adão e Eva. Curiosamente, deve-se destacar que a mulher, emoção, natureza do sentimento, a princípio saiu do homem, Adão, que na verdade quer dizer mente consciente, intelecto e ideia, numa verdadeira união do verdadeiro homem com a verdadeira emoção, Eva. Mas depois disso nasceram filhas para os homens na medida em que se uniram aos padrões emocionais não positivos ditados pela falsa crença do mundo, esquecidos do Espírito de Deus. O intelecto, quando não é esclarecido pelo espírito, acumula todos os tipos de conhecimento. Cria terminologia como psiquiatria, medicina, psicossomática, complexo de Édipo, complexo de Electra, escapismo, fuga da realidade e etc. O homem médio está descoberto por um manto de nevoeiro e a luz, inteligência, transforma-se em escuridão. Os medos nascem, filhas, e a mente iluminada do homem totalmente casa-se com isso, até que a prole é de verdadeiros gigantes, dificuldades, doenças, complexos, guerras e etc. Aqui na Terra, que na verdade quer dizer o mundo da experiência. A solução. A solução é nos aliarmos com o infinito e deixarmos que o amor, a luz e a harmonia da presença curativa infinita flutuem através de nós regularmente, limpando assim o subconsciente desses padrões não positivos instalados e impressos nela. Os filhos do Espírito Santo, que na verdade querem dizer as ideias de Deus, as verdades da vida. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra e que eram continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E toda essa descrição um tanto acurada do que é na realidade um panorama social contemporâneo. O medo da doença é predominante em todos os níveis. A iniquidade dos pornógrafos está se ampliando em todas as cidades maiores. Os hospitais estão sempre lotados de pessoas mental e fisicamente doentes. Estamos lendo constantemente sobre insegurança, insanidade e instabilidade de um número cada vez maior de homens e mulheres. Os gigantes são as terríveis uniões com as filhas, as emoções dos homens, o intelecto. Isso quer dizer as emoções e o intelecto. Devemos encontrar a verdade na união das ideias de Deus com as filhas mais desejáveis, o amor divino, a beleza divina e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Transforme as suas emoções positivas em gigantes. Deixe os gigantes do medo, da raiva, da tristeza, da amargura e do sofrimento de lado. Desperte em você o gigante adormecido no seu eu interior. Seu desejo construtivo. Cada desejo construtivo é um filho de Deus, um descendente do Pai da vida. Esse filho ou desejo procura uma união perfeita a ser encontrada somente em níveis espirituais. O desejo é bom e muito bom e abençoará a humanidade. Na medida em que o homem afirma e acredita que o Espírito de Deus abrirá a porta para a realização do seu desejo, está tendo um verdadeiro casamento mental e será abençoado com uma prole maravilhosa. A prole do Espírito de Deus caminhando sobre as águas da sua mente são sabedoria, saúde, paz, prosperidade e felicidade. Isso quer dizer que Jesus andou sobre as águas. Compreenda que Deus em você é capaz de fechar as bocas dos leões, as doenças, a morte e a insegurança. E maravilhas irão ocorrer em sua mente na medida em que você orar desta maneira. Descubra o poder das grandes verdades da Bíblia. E desta forma terminamos o 13º capítulo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações do próximo capítulo. Estou muito feliz e grato por estar conosco nessa jornada maravilhosa. As grandes verdades da Bíblia despertando em você o seu poder criativo da inteligência infinita que está dentro de você. Sou muito feliz e grato por poder compartilhar o próximo capítulo com você, que falaremos
a lei da segurança. Não perca a oportunidade de transformar a sua vida. E se você chegou até aqui, é porque algo na sua vida está mudando. Você se moveu para suas velhas crenças e está aqui acreditando no poder infinito da inteligência infinita. É ela a grande verdade da Bíblia. Você é o que você pensa que você é. E se você quer mudar a sua vida, pense no novo eu que você deseja ser. E assim finalizamos mais esta viagem. E lembre-se de deixar nos comentários a sua opinião sobre esse fabuloso livro. E desta forma, finalizamos esse capítulo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!